As suas composições representam um universo particular na música popular brasileira. A união sofisticada da bossa nova com a vibração do samba. O choro herdado do pai ajudou a moldar a arte de Paulinho da Viola. Para saudar a elegância deste músico, o Recordária TV resgatou o programa Eu Sou o Show, que foi ao ar em 1985 pela TV Educativa do Rio. Foram 2 episódios exclusivos sobre Paulinho da Viola. Entrevistado pela jornalista Cristina Prochaska, Paulinho da Viola apresenta a família, fala sobre suas referências musicais e canta os maiores sucessos. Aqui, se existe memória, a fita roda. Ainda criança, Paulinho da Viola conviveu com o samba, pé no chão e o chorinho de Pixinguinha e também de Jacó do Bandolim. Paulinho, como é que foi a sua iniciação na vida musical? Como é que pintou a música na sua vida? Bem, pintou através da minha família, né? De músicos, principalmente do meu pai, que costumava reunir na casa dele músicos os mais diversos, desde do pessoal do choro até o pessoal das serestas e o pessoal do samba, que não era o samba de escola de samba, né? Era o samba assim mais o sincopado, né? O samba de Wilson Batista, de um Geraldo Pereira, né? De um Ari Barroso, de um Assis Valente, que os amigos de papai cantavam muito na casa dele, né? Isso era uma coisa que todo final de semana, quase todo final de semana, havia reunião, eram feitas reuniões assim, né? E às vezes ia o pessoal do choro também, que meu pai tocou muito com o Jacó, com o Pixinguinha, com o Altamiro. Volta e meia ele se reuniu em casa para ensaiar, ou então para alguma reunião mesmo. E quando você teve seu primeiro contato com o violão, que você foi ter aula com o professor Zé Maria, seu pai parece que ele não estava querendo muito que você partisse, né, profissionalmente para a música. Por que isso? Ele achava que a música ainda era uma coisa marginal? Como é que foi? Bem, meu pai, na época, gravava muito e tocava assim em programas de rádio, né? Nos conjuntos regionais, né? Na Rádio Mauá, na Rádio Ipanema. Acompanhava calouros e fazia shows assim, acompanhando artistas. Era muito comum isso, né? Os artistas viajavam com os produtores dos programas, assim, para fazer shows em circos, assim, pelas cidades, né? E papai sabia da dificuldade disso, né? Que um músico enfrentava na época, né? Ele mesmo, eu acho que baseado na experiência dele, tanto que ele não era um músico, exclusivamente músico, né? Ele era um profissional de música, mas ele também trabalhava em outras coisas para poder segurar a barra de família, essa coisa toda. Minha mãe também, todo mundo dava um duro terrível. Então, eu acredito que 2 coisas tenham acontecido, né? Uma, ele tenha pensado, uma que realmente o interesse que eu já sentia assim por música, né? Era uma coisa que desviava ao mesmo tempo de um projeto deles, assim, que era de eu estudar e me formar e ser uma outra coisa que não fosse músico, né? E o outro lado é essa dificuldade, quer dizer, que um músico encontrava, né? Como ainda encontra. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro ou de um tamborim. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro ou de um tamborim. Sem preconceito ou mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Não gostava que o Paulo continuasse nessa vida assim de músico, porque o início meu foi bem difícil. Mas graças a Deus ele teve mais sorte do que eu. Mas ao mesmo tempo, o senhor o colocou com o professor Zé Maria para aprender os primeiros acordes no violão, inicialmente, né? ele, em casa, ele já... Porque lá em casa, o falecido Jacó, o Pixinguinha, eles sempre iam lá em casa. E o Paulinho sempre ficava observando, assim, as coisas que nós fazíamos, né? E
do modo geral, acho que ele gostava já do nosso estilo de tocar, da nossa música. E na Rua Pierre Guimarães tinha um senhor chamado Zé Maria, que ainda é vivo até hoje, né? É vivo. Foi professor dele, também me deu muitas explicações sobre música. E daí ele foi embora, né? Porque ele não teve muito, assim, professor que eu saiba, ele não teve muito, não. Ele, acho que já veio com o dom para progredir sozinho. Então, como eu todo domingo ia sempre na casa dele, aí, quase todo domingo sempre ele passava ali para conversar e tocar, né? De vez em quando a gente reunia o pai dele e outros companheiros, né? Tocava. Então, eu resolvi estar ensinando a ele a leitura musical e a escrita. Porque para ele ser independente, porque ele gostava, queria ser compositor, né? Quer dizer, que assim ele ficava pedindo outras pessoas para copiar por ele. Mas ele, em pouco tempo, ele aprendeu rapidamente. Mas o senhor continua tocando até hoje, né? O Época de Ouro é uma coisa muito forte dentro da música brasileira, né? Aquilo é uma cachaça, como dizem na gíria. Nós tocamos, há não sei, há mais de 40 anos que nós temos esse conjunto, que foi iniciado pelo Jacó do Bandolim. O Jacó, como se todos sabem, era um pesquisador, além do excelente músico que era, ele se dava o trabalho de fazer de coletar dados, informações a respeito da história da música, principalmente do choro, né? E tinha um arquivo razoável. Então, todo o trabalho dele era muito em cima disso, né? E deixou uma obra realmente fantástica nesse sentido. Não conheço nenhuma pessoa que não tenha, assim, que tenha tido um contato com a obra desses autores, com esse universo, com esse mundo mesmo, que não tenha se apaixonado. Entendeu? Então, eu acho que falta muito isso, né? Quer dizer, uma relação mais forte, tudo, com essa nossa história, não com o passado, né? Como se fosse uma coisa assim, passadificar, viver. Ninguém vai viver no passado. Retrógrada, não é nada isso, disso, né? entendeu? É porque realmente é uma coisa muito bonita. Como é que é essa coisa de influência dentro do seu trabalho? Primeiro, o Pixinguinha, que foi a coisa que eu mais ouvi durante a minha infância, né? E ouço até hoje, né? É o grande músico brasileiro para mim.
que a sua família começou a receber o Paulinho músico, o Paulinho profissional da música? Bom, custaram muito. Até bem pouco tempo, minha mãe tinha esse tipo de preocupação, né? Que ela achava que esse negócio de músico, né, é uma coisa muito duvidosa, né? Volta e meia ela cita assim o caso de artistas que fizeram muito sucesso, o que não deixa de ser verdade, né, e tudo, e que hoje vivem em extrema dificuldade, que é uma coisa que a gente sabe mesmo, né? Claro. Que ainda mais aqui no Brasil, os artistas, ele parece que estabelece um tempo de vida de um artista, né? Depois de um certo tempo, a pessoa não significa mais nada, não tem a menor... Alguns que realmente têm uma força muito grande, fica difícil esconder a importância deles, né? Mas a grande maioria dos artistas realmente, depois de um certo tempo, enfrenta essa dificuldade de não ter assistência uma social adequada, entendeu? E é grande o número de artistas que, depois de uma certa idade, começa a peregrinação assim pela sobrevivência e tudo, né? Pelo reconhecimento, pelo trabalho. E são muitos que acabam mesmo numa situação muito difícil, né? Quando as coisas, de uma certa maneira, políticas do mercado da música começaram a te impedir de mostrar seu trabalho, você recuou e esperou. Olha, aconteceu isso com você? Eu acho o seguinte, comigo, né? Quer dizer, é a experiência pessoal, né? É a seguinte, eu sou uma pessoa assim muito simples, né? Uma pessoa, as coisas para mim, elas têm um tempo de maturação, tudo, né? Tudo que eu faço, às vezes levo muitos anos fazendo, entendeu? Às vezes eu faço rapidamente, tudo assim, né? Mas às vezes eu paro de fazer, entendeu? Às vezes eu fico em cima de uma coisa há anos, né? E depois não dá certo. Aquilo para mim também não tem o menor problema. Não tem nada que me prenda assim, por exemplo. A música, né? Que é uma coisa que eu curto muito, que eu gosto muito. Às vezes eu levo muito tempo sem tocar o violão, sem tocar cavaquinho, sem compor. Eu levo muito tempo, eu fico fazendo outras coisas, fico consertando o carro, fico fazendo armários, entendeu? Eu tenho hábito de ficar fazendo armários, sabe? Fazendo mesa, cadeira. Minha casa, eu faço as minhas coisas, meus armários, entendeu? Eu nunca comprei um armário, eu sempre faço os meus armários, entendeu? Esta pequena oficina, né? Com ela, eu já fiz muita coisa, né? Já fiz a maioria dos móveis da minha casa, desde quando não morava aqui, morava num apartamento pequeno. Eu com esta mesa aqui e com esta serra, só com esta bancada pequenininha dentro do apartamento, eu fiz todos os meus armários, né? Eu me lembro que eu comecei com um conjunto de ferramentas, um formão. Nem que eu não sei nem se eu tenho esse formão ainda aqui, mas é um formão muito antigo, né? Isso foi de algum parente meu muito antigo. Por exemplo, essa chave de fenda, né? Eu era menino, já tinha essa chave de fenda, né? É uma chave de fenda ainda importada, né? Inglesa, não sei o que. Isso deve ter uma ferramenta muito antiga, né? Eu tinha algumas dessas ferramentas que estavam no poder da minha família, da minha avó e tudo. E comecei a exercitar isso em casa. Como sempre tive habilidade, eu aprendo muito rapidamente essas coisas. Ah, meu samba, tudo se transformou. Nem as cordas do meu pinho podem mais amenizar a dor. Onde havia luz do sol, uma nuvem se formou. Onde havia uma alegria para mim, outra nuvem carregou. A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou. A razão dessa tristeza é saber que o nosso amor passou. Convidado por Hermínio Belo de Carvalho, Paulinho da Viola começou a carreira tocando no Zicartola, famoso bar do lendário Cartola e sua mulher, Dona Zica.
O Recordária TV de hoje faz uma reverência ao talento do músico. Você está revendo trechos do programa Eu Sou o Show, da TV Educativa do Rio, exibido em 1985. Aqui, se existe memória, a fita roda. Tenho que contar a minha vida, aquela mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ela, ouvindo os meus ais, volte ao lar pra me ver em paz. Pode ser que ela, ouvindo os meus ais, volte ao lar pra me ver em paz. Esta malvada não sabe o mal que me fez, mas não faz mal, eu lhe perdoo outra vez. Meu coração vive reclamando noite e dia, por isso eu peço que ela volte para minha companhia. Lila, como é que é o Paulinho pai, o Paulinho caseiro, o Paulinho marido? Olha, o Paulinho é ótimo, ele ajuda com as crianças, leva na escola, troca fralda, acorda de madrugada. Só não sei cozinhar. É, Cozinhar realmente não é comigo. é Mas no verdade. resto eu Cozinha quero cozinhar, realmente né? você não sabe, né? Paulinho, desses 4 aqui, qual que dá mais trabalho? Dá mais trabalho? Bom, tem gente aí que dá muito trabalho mesmo. Mas tá babando. Esses dois aqui Babador. dão muito trabalho. Eu vou no babador. Essa aqui não, essa Pedrinho. aqui, ela dá trabalho também, às vezes, porque não dá. Aham, Entendeu? Dá trabalho porque não dá Ela trabalho. chora. ela chora. Chora. Mas eu queria até que ela desse mais trabalho. Entendeu? Mas ela não dá. Pelo contrário, ela ajuda com os outros e tudo. A gente diz, não é nada disso. Mas esses dois aqui são... E o Pedrinho não. O Pedrinho é tranquilo também. Ele, depois que enche o bucho, não... Peraí, João Paulo, não faz assim não, que vai... Marca a perninha dele aqui, não pode não. Depois que ele enche o buchinho, não reclama de nada, também dorme bem à noite. Tudo. Olha, esses dois aqui, São foguete. isso aí, esse povo aí é terrível, né? Ô, João Paulo, você é vascaíno? É? Por quê? Por causa do seu pai? Pode, Porque se você é quiser. vascaíno, não é, Paulinho? Eu sou vascaíno. Esse aqui é vascaíno, Por que você é do influenciado, Vasco? muito influenciado por mim, E naturalmente. você é do Flamengo? E, Não, por que ela tá perguntando? e pelo avô também, né? O avô também é vascaíno e tudo. Agora aquela lá é flamenguista. Calma, Essa aqui é vascaína também. Não, não sou. Ah, não! Ela mudou aqui pra Flamengo, ó. Você mudou para ser Flamengo também? Não aguento. Calma. Então ninguém mais vai almoçar e jantar aqui. Sua visão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. Eu sou assim. Assim morrerei um dia, não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim, eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje. Este samba é de um dos maiores sambistas de todos os tempos, que foi Wilson Batista. Como vocês sabem, Wilson Batista tornou-se famoso pela polêmica travada com o Noel Rosa. E é uma figura assim bastante controvertida, né? Muitas histórias contam a respeito do Wilson Batista. Mas eu acho que o Wilson Batista foi, acho, o maior de todos os sambistas cariocas. Ele nasceu em Campos, mas veio muito cedo aqui para o Rio de Janeiro. E todo o ambiente dele, toda a vida dele foi muito aqui no Rio de Janeiro, principalmente na Lapa. Paulinho tem uma profunda admiração pelo trabalho de Wilson Batista. O Wilson já é mais a parte do samba, né? Eu tinha uma admiração muito grande pelo Wilson Batista e não sabia direito por quê. Hoje em dia eu já consigo compreender um pouco por que isso. Eu acho que o Wilson faz parte daquela
daquela faixa, daquela classe assim, de pessoas, de sambistas, que não teve realmente o reconhecimento que merecia. E não é só ele, inúmeros, né? Porque eles fazem parte de uma cultura, assim, de uma maneira de ver, de uma maneira de dizer as coisas, de ver e de sentir a vida, não é? Que não é essa que está no dia a dia, como se pensa, né? Ele é um grupo assim mesmo bastante marginalizado, não muito bem compreendido, né? Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Quando o menino esteve na escola, era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola, era escolhido para capitão. Eu gravei um samba do Paulinho também que serviu de temática, de enredo para um disco que eu fiz, Memórias de um Sargento de Milícias. Aliás, foi o único samba enredo que ele fez com a Portela. Ele fez primeiro e único. Eu acho que ele fez só assim, eu vou fazer um samba enredo para dizer como é que eu acho que deve ser um samba enredo. Então ele fez um samba enredo descritivo, talvez um dos maiores samba em termos de tamanho que a gente tem, e provar que uma escola, se o enredo for forte, se ele for bem feito, uma escola pode ganhar com um samba enredo verdadeiro. E a Portela foi campeã. Memórias de um Sargento de Milícias. Era o tempo de rei, quando aqui chegou um modesto casal, feliz pelo recente amor. Leonardo, tornando-se meirinho, deu a Maria Hortalice um novo lar, um pouco de conforto e de carinho. Dessa união nasceu um lindo varão que recebeu o mesmo nome do seu pai, personagem central da história que contamos nesse carnaval. Mais um dia, Maria. E eu pra aí, um samba fantástico. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos chegou, ficou. Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou. Só um amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou num breve tempo meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Eu carregava uma tristeza, pensava em novo amor, quando alguém que não me lembra do seu Portela
laiá, 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 laiá. Muito obrigado. O Recordária TV de hoje fica por aqui. Até a próxima. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Laiá, 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 laiá.